Olá, dia 28 de maio de 2017, domingo. Estamos chegando aí com o nosso Univale Esportes e falando em campeonato brasileiro, mais ou menos, né? A decepção foi a Série B, sem dúvida nenhuma. A derrota em casa do Criciúma, 3-1 para o América Mineiro, saiu na frente. O América empatou e virou depois dos 40 do segundo tempo. O Figueirense já havia perdido lá na terça-feira, 2-0. Na Série D, Brusque ganhou de 3-1, recuperou-se. O Internacional de Lages, que havia ganho o primeiro jogo em casa 1-0, perdeu fora de casa por 1-0, São Bernardo. E o Metropolitano, não diga, é mentiroso, tinha ganho primeiro em casa, 1-0. Tomou 4-0 de São José e já foi para o último. Esse não tem jeito. E complementando a rodada, amanhã tem Chapecoense e Avaí. Que vem aí que Chapecoense ganhou o título em cima do Avaí, ganhou em Florianópolis, o Avaí ganhou em Chapecó. Tira temazinho aí, né? Mas eu acho que no momento o Chapecoense está um pouquinho melhor, tá? O Avaí não entrou ainda no campeonato. Um campeonato que está sendo bem disputado, de Série A, porque o nível, isso a gente diz todo ano, né? O nível não está bom, e não está. Esperava-se que o Palmeiras ia dar de relho nisso aí, não arrancou, não estourou. Outro que está decepcionando, o Internacional de Porto Alegre, perdeu na Série B, e eu achei que o Internacional ia fazer o que o Vasco fez no primeiro turno ano passado, ganhou todas, ganhou tudo, e está aí o Internacional mal classificado, mas acho que ainda, tenho quase que certeza absoluta que ainda vai ser um dos 4 classificados, mas não vai ter aquela facilidade que se esperava. A derrota de ontem ocasionou a queda do treinador, não sei como é que durou tanto, time grande, igual o Internacional, apanhando aí do jeito que apanhou, apanhando no Campeonato Gaúcho, que para classificar em 7º, como ele classificou no Campeonato Gaúcho, tem que ser ruim, tem que ter um time ruim, e o treinador ainda durou, perdeu o título, continuou, começou a Série B, aí não vai, a coisa complica, e aguardar agora quem que vai ser o novo técnico do Internacional, que deve ter mais ou menos assim 10 clubes da Série B ou mais, que junto não somam a folha do Internacional. É complicado. O Internacional é o grande time disputando a Série B, mas que até agora não demonstrou isso aí. Vamos aguardar um pouquinho e ver se com a troca de treinador agora a coisa dá uma engrenada. Vamos falar do Márcio Dias, que jogou contra o Guarani no final de semana, sub-13, sub-15, sub-17. Empatou uma, ganhou outra, tá bom. E muitas outras coisas, outros assuntos aí do futebol catarinense e brasileiro. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Univale Esporte deste domingo. Estamos de volta com Univale Esportes, lá de Cardoso, muita chuva. Virando sapo. Dormiu bem essa tarde, tranquilo? Boa noite. Boa noite, Zélio, boa noite, amigos. O nosso campeonato, a gente às vezes é muito exigente demais. O campeonato está começando, nós estamos aí na 3ª rodada. É evidente que aquilo que nós já estamos fazendo uma avaliação no que estava acontecendo nos campeonatos regionais e o que poderia ser feito no Campeonato Brasileiro. E não mudou muito, não. Realmente, nós não temos ainda nenhum time que ganhou as 3 primeiras partidas.
Era Quem para tem ter mais ontem. hoje tem 7. Era para ter ontem. Era o Fluminense Não, que ia jogar, pra- perder para aquele timinho do Vasco. Não, e se o Grêmio também ganhasse, Também. o Grêmio estaria com 10 pontos também. Estava Não, vencendo 10 o não, jogo. 9. Estava com 9. Que são 3 rodadas, não pode ter 10, né? Aí não dá bem a matemática, aí Não, mas estaria furado. Vindo de ti eu aceito tudo, tá? Então, Eu não brigo. O que eu gostaria de botar aqui um tema aqui é que todo ano, após ano, mais ano, mais ano, mais anos e mais anos, nós ficamos discutindo o problema do campeonato de base em Santa Catarina. Temos aqui na mesa o senhor Benício, que já participou da diretoria do Marcílio Dias. A gente tem feito um acompanhamento. A gente sabe da dificuldade que os clubes têm depois da Lei Pelé, principalmente os clubes que não estão bem estruturados, de não poder segurar os jogadores por um bom período naquela fase de preparação. E o que está acontecendo há muito tempo? Os clubes estão fazendo time para fazer cumprir o regulamento. Eu acho que a federação já devia botar a mão na consciência e deixar isso facultativo. Avaí tem, Figueirense tem, Joinville tem, Criciúma tem, Chapecoense tem. Quem tem, vai disputar. Quem não tem, não disputa. Primeiro, se eles tivessem uma estrutura para manter essa garotada, seria maravilhoso. Eu digo isso porque eu vim dali. Eu surgi de uma base. Se naquela época não tivesse base, eu não seria ninguém, não teria me tornado jogador de futebol, eu não teria me tornado preparador físico, não teria me tornado treinador, eu não teria passado por essa fase da competição. E naquela época, os clubes investiam, porque você ficava passe vinculado ao clube. E agora não. Agora eu posso jogar uma temporada pelo Marcílio, chego aqui, assino o contrato com o Marcílio para o campeonato. Uma temporada não, jogas um campeonato em 3 meses. Não, eu vou jogar um campeonato. Tá, vou jogar. Não, eu posso até fazer. Não, mas pode, mas o que mas para fazer um contrato comigo, eu quero grana. Aí, como é que os caras vão te pagar? Exatamente. Então, eu acho, ô senhor Benício, o que o senhor pensa a respeito disso, no que nós estamos aqui observando, eu não vejo nada de salutar. Nem para Marcílio, nem para Brusque, nem para esses times aí que não estão investindo e que não têm condição de investir na base. Eles fazem time para terminar o campeonato, pedir pelo amor de Deus, termine o campeonato rápido, que eu não quero ter mais despesa. Eles pedem para ser desclassificado antes, não chegar na fase seguinte, para não ter que viajar 2 vezes a Chapecó, não ter que ir para onde tem segunda. O que o senhor acha sobre isso? O senhor participou de determinadas reuniões na federação, a federação dá liberdade para os clubes falar, ou os clubes têm medo de tomar essa decisão, porque é uma decisão que tem que ser tomada pelo clube. O clube não temos condições de manter. É obrigado. Aí afasta o principal. Não, quando eu comecei a falar aqui, falei que deveria ser facultativo. Tá, mas não é. Que a federação... Nós estamos discutindo o que poderia ser feito, isso. Se fizer facultativo, não tem campeonato. Por que não tem? A segunda não tem. 5. A segunda não tem. Segunda não tem se fizer facultativo. Não tem. Se fizer facultativo na primeira, dá 5, no máximo 6. Dá Avaí, Figueirense, Joinville, Criciúma e Chapecoense, e aparece mais um dos outros aí. E a segunda, o seu Benício sabe bem, se fizer, não dá 3. Não tem campeonato, tá certo? Boa noite. Boa noite, Univale. Né? A tua pergunta, Eladio, já começa o erro pela disputa do campeonato, o Sub-15, Sub-17. Que não era antes. Isso aí foi criado Isso aí é obrigatório, tá? É obrigatório. E então, não era. Vem cá, é obrigatório. Mas os clubes tiveram liberdade de chegar e conversar com os presidentes de clubes. Quanto é que vocês acham que custa uma estrutura dessa? Não, ali quem tem interesse, por exemplo, na primeira divisão, que o Marcílio disputou a primeira divisão faz 2 anos. Certo. Tá? E chega lá na federação, os 5 grandes têm interesse.
Porque eles já querem preparar o seu elenco Mas se for facultativo, vai não quem é tem... facultativo. Aí eles vão querer fazer um campeonato entre eles. Não, mas eu Eládio, quero ver se eu me faço entender na pergunta. Tá entendido. Tá, eu fiz uma pergunta se os clubes, na hora de sentar à mesa, discutem com a federação da inviabilidade de ter essa... Não, a federação disse, Não. daqui para frente, além do foi na minha época, além do era sub-20 na época. Sub-20, nós vamos botar mais o sub-15, 17. Sub-15. Colocaram, depois criaram o sub-15 também. Porque tu quer ver, ó, como é tão difícil, o Marcílio aqui tinha que disputar, eu estou falando na minha época, tá? Não estou criticando ninguém, já fica bem claro. O Marcílio tinha que disputar em Chapecó o sub-20 e o sub-17. Tinha que enfiar 40 guris dentro do ônibus, Dentro do ônibus, sair de madrugada para jogar de tarde lá. E voltar de noite, E né? vir embora. Ônibus velho, sem conforto. Isso é uma judiaria e é obrigado porque o custo disso aí acaba sendo o mesmo custo de que eu pegar o time da primeira divisão, lá do que está disputando o campeonato, e disputar um jogo em Chapecó. A mesma despesa. É a mesma despesa. Comida é a mesma, o motorista é o mesmo. Então quer dizer, podia ser regional. O que eu queria é o seguinte, o que eu queria que o senhor me explicasse e que não recebi a resposta, é que os presidentes dos clubes considerados pequenos, aqueles que não têm estrutura, deveriam se manifestar dizendo o seguinte: nós não temos condições de manter. Aí eu queria ver se a federação ia ter peito. Tirava. Tirava. Vai tirar. Vai tirar. Os 5 grandes resolveram. A federação já afastou o time de campeonato, porque não jogou o sub-20? Quando era sub-20? Mas é um dos... Zé, eu estou dizendo assim, ó, vamos aqui enumerar. Marcílio, Brusque, Metropolitano, Juventus de Jaraguá, esse time tudo aí. Eles, se disser o seguinte, se tiver sub-20, nós não vamos participar. Não, faz com 6. Faz sim. E eles não saem. Faz. Eles não saem. Eles não saem. Então, pode exigir o que for que eles não saem. Então não tem que reclamar. Eu lembro Vai ter que investir, fazer time para jogar. Quando foi feita essa resolução, mas não é tem que reclamar. Que criou, quando botou ser obrigado, que aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul não é nada obrigado, tá? Tu joga se tu quer. Só aqui. Que veio lá a CBF assim, ó, aconselhando, pensando no futuro. Eu lembro uma resolução mais ou menos assim, do futebol brasileiro. Aconselhamos as federações a incentivar a base, fazendo campeonato. Sabe qual foi a primeira coisa que o Delfim fez? Deu uma canetada e criou o sub-17. Quando tinha o sub-20, sub-17. E obrigou, botou no Código Desportivo da Federação. Todo clube que participar de competição profissional, regida pela Federação Catarinense de Futebol, tem que disputar as duas categorias. Se tu der um WO no sub-15, tu tem que sair do campeonato em cima. Tu vai lá pro tribunal e tu é afastado em cima. Vai ser afastado. Em cima tu é afastado. Vai ser afastado em cima. E no tem outra coisa. WO? Agora tá 2. 2 WO. Era 1, agora passaram para 2. 2 WO. 2 WO dentro da competição. Eles já deram 2, porque eles sempre dão com alguém, dá quando começa o campeonato. Que não consegue escrever o jogador, e aconteceu esse ano aí de novo. Outro detalhe, de toda essa financeiramente está tudo quebrado, os campeonatos que então, não despertam. Nós já estamos terminando esse bloco aqui, eu quero que o senhor me explique o seguinte: quanto custa ou quanto custou a base na sua época para esse tipo de competição? Ali, naquela época, quem tocava era o Paulinho. Mas eu vou te falar uma coisa, para fazer uma base decente hoje, não, esquece o decente, quero saber quanto é que gastar. Mas tu gasta hoje em torno de 100 mil tranquilo mês. Não tem nem para gastar isso no profissional, para gastar na base. Vamos ao break, retornamos na sequência com Univale Sport. E isso eu estou sendo bonzinho. Estamos de volta com Univale Sport. E lembrando que o Marcílio jogou nesse final de semana, né, seu Benício?
sábado contra o Guarani, o primeiro jogo do Sub-15, 13h30, foi 4-0 para o Guarani. Né? E o Sub-17, 3-3. 3-3. E o Marcílio ganhava até o final do jogo. E aí cometeram um pênalti lá, o Guarani empatou. E para minha surpresa, o Nunes, que mandou isso aí para mim, disse o seguinte, que o treinador que vai treinar o Sérgio Ramiro, que vai treinar o Guarani na segunda divisão, está treinando esse Sub-17, é o Sérgio Ramírez. A situação aí é que o Guarani tem um patrocinador forte, né, nas categorias de base, que acaba também entrando nos campeonatos, que é o Biscoitos Paraty. Outro detalhe, esse Guarani é muito bom. Ele só ganhava aí de 16, ele chegou a botar parece que no Operário de Mafra, 23. Mas não tem ninguém aqui não, ainda faz milagre. Empatar aqui, milagre. Milagre. E ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça da competição e diz que quem faz frente a ele ainda é o Barra. O Nunes diz aqui o seguinte, boa noite, o Nunes, que ninguém ganhou 3 partidas seguidas na Série B. E o único que conseguiu perder 3 seguidas foi o Criciúma. Ele está muito mal, o Criciúma, né? O Criciúma está muito mal. Claudio, tem que abrir o olho, hein? Alguma novidade sobre esse Marcílio durante a semana aí? Surgiu? Parece que os jogadores vêm só no final do mês, né, Ladir? Aqueles outros. Eu conversei rapidamente com o Tonho Gil e também com o Birubiru. O Hudson não estava lá, o Hudson ia chegar na parte da tarde. E eles me passaram a informação de que eles estão cuidando dos detalhes do estádio Doutor Silúcio. Inclusive, nós já falamos aqui na sexta-feira que o campo de jogo do Marcílio Dias ficou 105 por 68. Eu pensei que já tinha, que já tinha. É o padrão. Até hoje na televisão, hoje estavam falando a respeito do campo do Atlético Goianiense. Serra Dourada é o maior campo que tem no Brasil hoje. Eles também tinham diminuído, tinham feito... Era o maior campo que tinha, no maior gramado, né? Que tinha no Brasil. No gramado, e que a garotada de Sub-23, que já está mais ou menos alinhavado, estão trabalhando com bola. Aqueles cobrão chegam depois do dia 1º, então. Físico, e os atletas acima dos 23 anos, segundo o Birubiru, são atletas que estão em atividade nos seus clubes. Isso é o meu medo. Ninguém abriu ainda. Isso é o meu medo, porque no interior do Rio Grande do Sul já parou tudo. No interior do Paraná já parou tudo. No interior de São Paulo já parou tudo. O meu medo é que no Mato Grosso não parou, lá no Acre não parou. Não, mas você deu a relação aí dos jogadores do Rio Grande do Sul. Mas esses jogadores já pararam. Guarani de Venan Soares, que disputou São Paulo lá, São Paulo do Rio Grande. Esse está jogando, vai jogar a Série D. Não vai vir jogador para cá. No clube ou vão morar ali no clube mesmo? Essa informação eu tive de outras pessoas que eles estão fazendo estão dando uma repaginada. Pela 10ª vez, né? Estão dando uma repaginada na concentração. E para que o pessoal se aloje ali. O que vem de fora. Todo mundo que passa ali, todo presidente, eu acho que não teve um que não arrumou aquela concentração. Sim. Depois que na época do Normélio ali, deram aquela melhorada de 2002 para frente. E todo ele arruma, que os caras vão ficar ali, os caras vêm, não ficam, e nunca está pronto aquilo, nunca está bom. Porque na verdade é uma coisa arcaica, né? Arcaica também. É uma arquibancada. Chegasse a ficar ali, lá de sim. Era bom antigamente? Não, aquela época era só madeira. A época que nós concentrávamos ali é só madeira. E hoje? A concentração era, hoje já tem apartamentos. O João Alemão tinha feito 2 apartamentos e depois o próprio Zé Carlos também fez mais uns 3 ou 4 apartamentos de alvenaria. Eu lembro que uma época, não sei se... Agora tem até suíte. Na nossa época era um banheiro eu acho coletivo. Que, não sei se foi na época do Crispim, eu acho que foi, que chegaram até a colocar TV a cabo, frigobar, ar-condicionado, acho que foi, né? Ali. Não sei quem era o presidente, mas teve ela tem essa estrutura. Tem. Na nossa época ali, o pessoal tinha frigobar, tinha TV a cabo. O único problema é o seguinte, o atleta casado não pode ficar ali.
Não Tem como. Ali só vai ficar ali atleta solteiro Como é ou atleta que vem para cá só para... como a maioria é sub-23, acho que a maioria não vai ser casado. Eu acho que ali está sendo aproveitado bastante jovens daqui da região. Por exemplo, aquele menino que... lateral direito. Só um que tem na relação. O Grilo. Que vai ser aproveitado. Aquele moreninho. Na relação que eu consegui, que eu soltei aí, de 13 jogadores, só ele que ficou. Eu conversei com o Mauro Ferreira na sexta-feira, e o Mauro Ferreira estava muito chateado. Porque o Mauro, inclusive, ele relatou de que na época em que ele e o Edgar tocavam a base do Marcílio, eles tinham vários jogadores que poderiam e deveriam ter sido tratados de uma outra forma, que poderiam estar até hoje. Disputaram ano passado a segunda divisão. Inclusive, jogadores que hoje estão em outros clubes, né? Estão jogando em outros clubes. Sim, mas daí acontece o seguinte, aquele mesmo Savão que eu falei aqui no início, que você vai fazer um campeonato, você não vai segurar, você só vai fazer despesa, você não vai negociar jogador nenhum, a não ser que o cara estoure naquele momento ali, porque os caras que estão te olhando, eles vão olhar e sabem que o teu contrato é um contrato de 3 meses, 4 meses. Se estourar, espera terminar para depois te levar. E se não terminar, que quiser levar no meio do contrato, não, mas esquece. Quem interessa por um jogador, esquece vai esperar 3 meses, vai lá, paga 10 mil, 20 mil, leva o cara embora. Não, esquece, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, porque ninguém quer se queimar também. Simplesmente conversa com o garoto. Ninguém quer se queimar. Nesse mundo do futebol, é um empresário comendo um golinho do outro, rapaz. O empresário, eu vou te dar um exemplo. E quem que vai levar o jogador se não for o empresário? Quem que vai tirar um jogador aqui do Marcílio, levar pro Vasco, levar pro Flamengo, se o cara tiver para botar na base lá, se não for empresário? Eu vou te dar. Mas tu acha que os caras lá vêm aqui ver o treino e levar o jogador? Eu acho que se você falar com... Estás em outro mundo. Não é que outro mundo, Zé. Estás em outro mundo do futebol. Eu tô no outro mundo. Tá. Vasco tem olheiro no Brasil inteiro. O Internacional tem olheiro. O Santos tem olheiro. Tem vários times que tem olheiro. Só observando. Só que quando chega aqui, quando ele chega aqui no Eladio, que está jogando no juvenil do Marcílio, sub-23 ali. O Eladio, o que tem o Eladio? Ele vai dizer assim, Eladio, eu já tenho um empresário, tá? O senhor quer me levar lá pro Vasco? É ou não é assim? É. Só que eu já tenho um empresário que o meu pai já deu a carta lá para ele, eu já assinei, tem que falar com ele. Quer dizer que então o olheiro desses clubes que recebe para fazer esse tipo de trabalho, ele repassa? Não, ele tem que ir no empresário para levar. E ele leva daí. E o empresário leva. Porque, por exemplo, isso aí, 99% funciona assim. Então eu só gostaria que o seguinte, eu vou até perguntar para o Mauro, lá, quantos meninos desse aí tinham empresário? Que nada, tudo menino que nasceu aqui, rapaz. Tu guri que fizeram uma peneira aqui e colocaram os meninos a jogar. Você não tem ninguém. Tá muito enganado. Um médico tinha 4 ou 5. Por quê? Porque ele fica pagando, o clube não tem condição de pagar o salário. O médico, hein? O médico tinha. Do clube. Não era nem empresário. Não vou dar nome, tá? Não vou dar nome. O cara tinha 4 ou 5, deve ter ainda. Então o que acontece? Se o clube não paga, eu sei que tem guri desse aí ganhando R$500 por mês, isso é um absurdo, né? E a gente nem pode, para registrar também, lá tem que botar o salário. E claro que a gente sabe que também não pode pagar mais o clube, né? Tá. Aí o cara vai lá e acampa esses guris, os guris são bonzinhos, ele passa a pagar para eles e claro, ali já correu um documento, né? Como também, na nossa época, o Capa ganhava R$1.000. R$1.000. Aí o Capa chegou no fim e não recebia. Ainda deixava o salário atrasado do rapaz. Aí deixaram atrasar 90 dias, o cara foi embora. Ano, ele disse que tchau. Foi pro Atlético Brahma. Ele foi primeiro na Bahia, porque ele é baiano. Veio os parentes na Bahia, não voltou mais. Que vínculo que ele tinha com o clube? É esse o problema da base. Os guris estouram, tem futuro, mas o clube não banca. E outra coisa, mas para você ter desde direito, que tu registra. Para você ter direito, você tem que registrar, mas desde tem que pagar e tem que fazer conforme manda a lei Pelé. E tem que fazer uma coisa que a federação, que o clube não faz e que o Marcílio Dias não faz. Tem que recolher o INSS e o Fundo de Garantia.
que eles não recolhem nem do profissional. E tem uma coisa... Tem que recolher, senão com 90 dias, o guri vai embora para Eu onde não quer. sei se a federação está cobrando isso, mas eles não podem entrar em campo se não tiver com o currículo da escola na mão. Eu estou estudando. Me falaram que tem essa agora, tem essa... Tem, é lei, e eu Tem uma sei lei, que é né? lei da Lei, né? Assembleia. Do sub-15 ou 17? Até 18 anos tu tens que apresentar, um dos documentos é tu apresentar o certificado que tu está estudando. Então eu acho que, como é que é? Protestava todo jogo, ganhava todo jogo. É aquilo que eu digo, não tem. Eu não vejo solução. Eu não vejo. E eu acho que quem deve... Mas tu não vê solução. Eu estou falando aqui que deveria ser facultativo. Tá, mas não é. E aí, os clubes que não têm essa condição, que nós estamos aqui falando em penúria, eles deveriam chegar para a federação e dizer, ó, vocês botam a mão na consciência e façam facultativo. Então é o seguinte, quem tem estrutura vai jogar, vai manter seu jogador, vai fazer competição, vai participar da Copa São Paulo, Copa China, Copa não sei das quantas, vai fazer o seu trabalho, porque tem estrutura. Você quer que vão dizer para ti? Não, tudo bem. Você quer que a federação vai dizer? O quê? Cumpra o código desportivo da federação, tem que ter. Aí eu te pergunto, como é que a federação vai manter toda a estrutura dela? O problema é dela. Porque ela cobra nos registros. Ela quer cobrar tudo que ela ganha desde o registro para registrar o atleta. Tanto faz ser o profissional como ser o atleta paga sub-17. Então é por isso, você não tem cacife, interesse da federação não discute, você não defende a tua tese e você tem que engolir o que eles colocam. Então, vai engolir a mas é assim, é assim. Aquilo é uma empresa. Mas a federação é uma empresa. Eu estou falando. Os sócios são os clubes. Quer queira, não queira. Nós três aqui somos duros. Nós três somos do mesmo time. Nós três falasse uma coisa certa agora. Nós três, não. A única vez que falasse. Só eu e o seu Benício somos duros. Chamou o seu Benício duro, ofender sim. Eu tu chama todo dia, mas o seu Benício por lá lá de baixo. Aqui. Se nós três aqui vamos reunir, pessoal, nós não vamos participar do sub-15, sub-17. Tá, daí tira o do profissional. Sai fora. Sai fora. E quem quer sair? E pergunta se alguém da diretoria quer tirar o Marcílio da segunda divisão. Qual é o objetivo deles? Para. Chama o break, chama. Objetivo? Porque é ir para a primeira. Para isso eles estão fazendo time. Senão não estavam contratando coordenador técnico, não estavam contratando preparador de goleiro, preparador físico, não estavam contratando superintendente que tem lá. Tudo isso aí. Agora, é um campeonato deficitário, tá? Claro que é. O da primeira já é. Imagina o da segunda. Vamos break, vamos. Estamos de volta com o terceiro bloco aí do nosso Univale Esporte. Eu acho que nós vamos ficar aqui a semana toda. Vamos ficar até domingo, se for possível uma semana, falando, batendo na mesma tecla. Para mim não, para mim sim. Eu tomaria decisão. Primeira coisa... Eu tomaria decisão. Tu? É deficitário para esses times aqui de Santa Catarina que não tem estrutura. Eles vão dar murro em ponta de faca a vida inteira. Então, antes que quebre tudo, que se faça então esse tipo de coisa. Estás falando dos times da onde? Santa Catarina. Acontece isso no Brasil todo. Não, mas eu falo daqui. Acontece no Brasil todo. Lá fora não sei. Tu vai querer mudar o futebol brasileiro? Aí você só... O brasileiro é isso aí, cara. Mas você acabou de... É isso aí, o futebol brasileiro está dando um tiro na lua para acertar uma estrela. Meu caro colega, tanto você acabou de falar aqui que o único estado que é obrigatório é o estado de Santa Catarina. Obrigatório o sub-15 e 17. Pois é. O único que é obrigatório em Santa Catarina é Santa Catarina. Aí tu quer me fazer um comparativo com o resto do Brasil? Eládio. Que é isso, rapaz? É muito comum, Eládio, a pessoa ser tido quando é diretor lá de ladrão, que está roubando, que é isso, que é aquilo. Mas é o seguinte, tu te mete no campeonato deficitário, tu perde 5 hoje, perde 5 amanhã, perde 5 depois, vai perdendo ao longo dos anos. O que acontece? O Metropolitano arrebentado, o Marcílio arrebentado, um Barroso que vocês viram a situação também que foi, e assim por diante. Aqueles 5 ali
aqueles 5 que é tido como pequeno e os outros da segunda divisão não chegam a nada, porque eles já chegam tudo arrebentado dentro Não, do e outra coisa, campeonato. aí sai arrebentado do campeonato catarinense, a duras penas consegue uma classificação para uma Série D, se rebenta mais ainda lá também. Quantos anos Rebenta nós mais estamos ainda. disputando com o Metropolitano? Nunca subiu ninguém. Ninguém. Não O sobe doutor ninguém. Teofim, eu sempre Subiu. ouvi ele O último falar. que subiu foi Joinville, Ele da Série dizia- C. Quantos anos faz isso? 5 anos. Ele dizia assim... Ele subiu, ele saiu da C. Foi 4 anos foi seguidos. pra A. Dá 4 anos. Não, para B. Ele subiu, foi para B, não chegou na A, né? Ele chegou na D. Aí foi ele foi lá embaixo, foi no fundo do Tá, poço. 4 Na anos. C, ele foi lá na D. Mas na B ele ficou mais tempo na Aí B. depois ele foi, subiu e depois agora está despencando. Pois Tá. é, e tem uma coisa, a estrutura dele também não está boa. Porque o problema tudo é financeiro, né, O mano? resultado, o futebol, eu sempre, isso aí, não sou eu que digo. Todo mundo tem que ver isso. Futebol é dinheiro. É. Eu quero ver, Não pega faz treinador. milagre, não. O treinador é fraco do Marcílio. O treinador do Brusque é fraco. Tá, mas traz o treinador da seleção brasileira, bota aí no Marcílio e no Brusque, e dá essas condições que dão ali pra ele. Eu quero ver ele ganhar. Convido o Luxemburgo para vir aqui para ver se ele vem. Eu quero ver se eles ganham também, se vêm. nada. Ganham porque tem dinheiro onde estão. Vamos à tabela. Jogos aí do final de semana. A Série D. 3 jogos hoje, os 3 entraram em campo. Hoje não, sábado, São Bernardo 1, Inter de Laje 0. No domingo, Brusque 3, 15 de Piracicaba 1. E São José 4, Metropolitano 0. Continua aquela. Tudo Quem igual. jogou em casa ganhou. Jogou em casa ganhou. O Metropolitano é que tomou 4, né? O Bruxo jogou fora, perdeu e agora jogou. Joinville, decepção. Na sexta-feira, empatou com o Tupi 1-1. Time que tem que ganhar, cara. Time. É time de Série A, né? Na Série C, Tombense 2, Mojimirim 1, Bragantino 1, Ipiranga 0, São Bento 2, Macaé 1. O São Bento tem 7, Joinville 5, Botafogo 4, Ipiranga 4, Tombense 4, Bragantino 3, Volta Redonda 3, Macaé 3, Tupi 2 e Mojimirim 1. Tu vê? O Joinville poderia estar com mais 2, está em primeiro lá junto, com 7. O seu Zélio, ali é o seguinte, desse... Classifica 4 com 4 lá de cima. Quanto fica ali só 4? 4 com 4 lá de cima. Então quer dizer que ali o restante Já sai fora. vai ter que... 6 jogos, sai fora. Na Série B, terceira rodada, sexta-feira. Decepção mais uma vez, né? Perdeu a terceira consecutiva, 2 em casa e 1 fora. Quem é o técnico deles? Hein? É o David, já deve ter, Eu acho que acredito. Deve que- estar balançando. Criciúma 1, América Mineiro 3. Depois teve Boa Esporte 1, Oeste 1. Goiás 1, Brasil de Pelotas 1. No sábado, 16 horas, ABC 1, Vila Nova 0. Náutico 0, Ceará 2. Londrina 3, Luverdense 1. Paysandu 1, Internacional 0. Isso aí foi a grande decepção e caiu o técnico do Internacional, né, Lade? Foi. Foi, né? Paysandu é do Pará, né? Belém do Pará. né? 19 horas, Juventude 2, Paraná 1. Paraná que vinha bem na competição, hein? O Paysandu tem 7, Juventude tem 7, CRB 7, Guarani 6. Figueirense 6, Santa Já Cruz está em quinto lugar. 5, América 5, Paraná 5, ABC 5, Internacional 4. Você vai ser uma gangorra. Ceará 4, tudo igual. Vila Nova 4, Londrina O único é o 4, Criciúma. Oeste 4, Boa Esporte 2, Brasil de Pelotas 2. Aí vem a zona de rebaixamento hoje. Goiás 2, Luverdense 1, Náutico 1, Criciúma 1. O Náutico e o Goiás é difícil ficar ali, tá? Tem lugar para aqueles O outros. perdeu em casa, né? Eladio, Segundo em casa. 2 em casa. Por que esse predomínio Peraí, de senhor, ganhar em casa e Mas perder isso aí fora? é 80% do... 80, né? 80. O que que há? Peraí, depois aqui a gente fala, depois nós falamos. Deixa eu encerrar ali, se não sai da tela. Na Série A, sábado. Meu Deus, diz ali, ela diz. Vascão 3, Fluminense 2. Não precisa humilhar, Vascão não. Ali não está escrito Vascão. Claro, 3. Ali está escrito Vasco.
O que está escrito ali, seu Benício? Vasquinho. Não vem humilhar, não. Porque meu óculos está meio complicado. Depois, São Paulo 2, Palmeiras 0. 2 falhas do goleiro do Palmeiras. Mas segundo o nosso especialista aqui, o primeiro gol é difícil. O cara fica indeciso. Essas bolas que são jogadas embaixo do goleiro, até você cair... Mas aquela que ele tomou de fora lá, aquela ele caiu bem atrasado. A bola, quando veio na sequência, o cara bateu, ele está saindo do gol. E 21 horas, Vitória 0, Coritiba 1. Grande vitória do Coritiba, hein? Tá bem. Hoje, pela manhã, 11 horas, Atlético Mineiro 2, Ponte Preta 2. 16 horas, Santos 0, Cruzeiro 1. Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Atlético Goianiense 0, Corinthians 1. 18 horas, Sport 4, Grêmio 3. O Grêmio podia ter chegado aos 100% hoje, hein? E 19 horas, Botafogo 1, Bahia 0. Então não precisa deixar de laranja? Hoje não. O Corinthians tem 7, Cruzeiro 7, Grêmio 6. Isso é os da Libertadores que estariam classificados. Na pré-Libertadores, Coritiba 4, 6, quinto São Paulo 6, sexto Fluminense 6. Aí vem Botafogo 7 com 6, oitavo Vasco com 6, tá tudo embolado, né? Nono Flamengo com 5, décimo Ponte Preta com 4. Eu achava que a sensação Décimo primeiro Chapecoense 4. Pode botar 7 ali. Chapecoense tem mais um jogo pode botar 7 ali, ainda. Se quiser botar, pode botar 7. Pode ir a 7 amanhã. Décimo 12º Sport 4, 13º Bahia 3, 14º Palmeiras 3. Palmeiras, né? Também a gente esperava mais, né? Elenco mais caro do futebol brasileiro. Né? A gente esperava tudo. Eu achei que os dois iam dar uma... 15º Santos 3, 16º Atlético Mineiro 2. Esse também é outro mentiroso, né? Aí vem a zona de rebaixamento. 17º Avaí com 1, ainda tem um jogo a menos. Vitória 18º com 1. Atlético Paranaense também está mal. 19º com 1. E Atlético Goianiense. Se ganhar, ele vai não lá marcou ponto. Chapecoense. Vai lá em cima. A diferença está muito pouca. O resultado normais, né? Se for analisar a situação dos nossos times na Série D, o Brusque começou mal e se recuperou. O Internacional e o Metropolitano começaram bem, jogaram fora e acabaram perdendo os seus jogos e vão ter que brigar, porque a Série D são grupos de quatro equipes e jogam entre si, turno e retorno, e já estamos indo já para a terceira rodada. Então, estamos indo para a terceira rodada. Classifica os dois primeiros, né? Classifica os dois primeiros. Hoje aqui, ó, se o campeonato terminasse, o Brusque estaria classificado, o Inter em primeiro, vê bem. Se nesse grupo do Brusque aqui, interessante, todo ele tem uma vitória e uma derrota, tudo com 3. Brusque, São Paulo do Rio Grande, Operário e 15 Piracicaba. No outro grupo, São Bernardo tem 100% de aproveitamento, o Inter de Lages é o segundo, estaria classificado, tem 3. Foz do Iguaçu 1, Novo Hamburgo 1. Novo Hamburgo é a grande decepção, né? Campeonato campeão gaúcho e está em último lugar. E no outro grupo, aí o mentiroso está em último. Tudo 3 também. Tudo igual, tá? Tudo 3. Tudo 3 pontos. Só no saldo de gol. E olha só, o Metropolitano ficou na iminência de não participar por falta de patrocínio. O patrocínio Master tinha desistido e ficou lá uma correria atrás de um patrocínio para você poder jogar. E na última hora teve jogador emprestado do Joinville de outras equipes para eles participar da Série D para não perder a vaga. Que o Joinville paga ainda. Mas esse ano não tem não perder a vaga, né? Esse ano pro ano que vem já não tem mais vaga garantida. Não, o ano que vem ele não disputa mais. Porque ele ficou em 19º. Não, mas não interessa, mas se ele... mas aí é 2 anos. Só. Mas se ele entrar aqui... Se ele entrar aqui, entre os... Ele tem que fazer tudo, porque ele está fora. Se ele entrar aqui, ele entra daí. Ele classifica, classifica pela Série D, que é lá os 8 que classificam, lá no final. Tem que ficar entre os 8. Vamos ao break, retornamos na sequência com o último bloco do nosso Univale Esporte. O que ele está... Estamos de volta com o último bloco aí do nosso Univale Esporte. O Sérgio diz o seguinte, um abraço, Sérgio.
O Flamengo não está melhor porque esse treinador é muito ruim. E disse um palavrão aqui. Burro. Sei, talvez. Mas acho que não é só treinador também, não. Gente, o Atlético Mineiro, que também é um baita de um time, também está mal. Lembra quando eu falei aqui? O grande problema do nosso futebol é o que a gente vem aqui falando, eu particularmente venho falando há muito tempo. Você nunca vê a mesma postura dos jogos. Você vê um time jogando, massacrando o adversário, tocando a bola, girando a bola, fazendo realmente a triangulação, fazendo a finalização, fazendo um sistema de jogo, marcação-pressão. Aí o adversário fica louco, não consegue jogar, você vai lá e ganha o jogo até com uma certa facilidade. No segundo jogo você vai ver nada disso que foi feito nesse jogo vai ser repetido naquele jogo. Aquilo aconteceu naquele jogo. Mas não tem padrão de jogo. Mas é para acontecer. Mas não tem e padrão. O treinador está ali acontece num exatamente dia. para fazer essa coisa funcionar. Acontece num dia que tudo dá certo. Chega no outro dia já não acontece mais. Joga no domingo de um jeito. Aí ganhou o jogo bem, joga na quarta igual, aí já joga diferente. Aí eu volto à minha pergunta que eu fiz lá no terceiro bloco para ti. O Eládio, tu que lidou com bola, por que essa mudança repentina de eu jogar de um jeito no meu estádio e quando eu saio fora muda tudo? Isso é um conceito que vem dos tempos da onça. Mas não é. Mas continua até hoje. Não, mas é um conceito. Sabe qual é o conceito? O conceito é o seguinte: se você empatar fora de casa, um bom resultado. Bom resultado. Aí então, não joga, aí tranca. Aí você vai para lá e você fica preocupado. E existem vários treinadores, na minha época tinha. Tu sabe quem é o culpado disso aí? Os treinadores, pelo que acontece no Brasil. O treinador perde 2 jogos, manda embora. Aí o cara ganhando em casa, empatando fora, ele está com o emprego garantido. Não, mas não é. É a cultura do futebol brasileiro. É a cultura. O cronista, o que nós estamos falando aqui a respeito do treinador do Internacional? O que nós estamos falando a respeito do treinador do Palmeiras? O que nós estamos falando a respeito dos treinadores que não estão fazendo vitória? Que tem elenco, que tem time que não estão fazendo. Então, isso é uma coisa, é cultura. Isso é cultural. Por exemplo, nós temos a cultura ainda internacional de que quem faz o gol é Pelé. Tá. Quem faz o gol é o melhor em campo. Tá. Essa é a cultura. Não, tu que o cara faz 4 gols, tu diz que o cara não é o melhor. Não, mas essa é a cultura. Aí só tu. Não, digo, esta é a cultura. O artilheiro hoje é valorizado. Eu falei um negócio. O garçom, aquele que coloca você na cara do gol, que dá assistência, ele não é valorizado. Também valoriza. Eu estava olhando hoje, tem um site aí, que eu estava olhando, e eles têm o seguinte: os jogadores que fazem assistência. Não tinha visto ainda ninguém fazer esse registro. Isso aí todo jogo tem? Nunca vi falar. Você nunca falou? Todo jogo tem, mas... Você nunca me falou. Por exemplo, ontem no jogo... Você nunca me falou assim, ontem, o Marquinhos fez um cruzamento na cabeça do Ontem no jogo do São Paulo, o Prato fez um gol e deu uma assistência pro guri lá fazer o gol. Colocou o cara na cara do gol, jogador. Então, ele foi responsável pelos 2 gols. Ele fez um e deu o outro para fazer. Foi? E você registrou isso? Eu falei um negócio aqui, isso não me interessa para mim quem faz o gol. Eu falei ontem aqui, sexta-feira, sobre o Jonathan Beluso, que o nosso futebol é pobre. Nós não conseguimos manter os melhores jogadores do nosso campeonato nos clubes que jogam a Série A do brasileiro. Sim. E sabe o que aconteceu? O Avaí não conseguiu contratar, o Chapecoense não contratou o cara, e o Londrina veio e levou. Ontem o Londrina ganhou no sábado, 3-1 do Luverdense, 2 gols dele. É aquele rapaz do Brusco? Fez 2 gols. Os 2 primeiros gols do Londrina. E gol. Gol bem feito. Tu, Eládio, nós na Série A não temos dinheiro para contratar o cara para ficar aqui. Tu falou, Eládio, o seguinte, a respeito do treinador. Tu vê que isso é uma situação tão difícil que se eu chegar com um cara já rodado, bem rodado, já velho, e um guri de base que tem projeção, que está despontando, o treinador, pega o cara velho, com medo de perder, ele bota o velho e deixa o guri. Não, existe uma cultura antiga de que o dirigente contratou o cara é caro, tem que botar a jogar.
Isso é normal. Até Não é normal, isso não. acontece Não no é Palmeiras. normal, não é acontece normal, no- não. O treinador tem que ter peito suficiente, eu concordo com o senhor Brito, tem que ter peito suficiente. É o seguinte, o Neymar com 16 anos está jogando melhor do que o cara, ele vai jogar Neymar. Ei, Ele tem que ter peito para fazer isso aí. peraí. E o Dorival Júnior peraí. fez isso. O Real Madrid O comprou. Luxemburgo não teve coragem. Aqui o Real Madrid comprou o guri lá do É? Flamengo, o Júnior lá. Não lembro o nome dele agora, esqueci. Por 150 milhões. Agora? É. Tá na reserva do Flamengo. Entrou hoje no segundo tempo. Mas o Zélio- Por que o cara não tá jogando? Ô, Zélio, Por que que o- Matheus, né? Não, Ou é o Zélio. Vinícius. Quantos anos esse menino tem? Tem 16. É, ele é novo. E tu acha que estão contratando esse menino para jogar agora? Tu achas que o Não, mas eu quero Barcelona saber. tá Não, gostando? não é isso que eu estou reserva do falando. Flamengo. Eu quero saber por que, com esse potencial todo que ele tem, para valer 140 milhões, Tá na reserva tá do na Flamengo. reserva do Mas, Flamengo. Zélio, Mas já está na reserva para ser vendido, Zélio, para não se machucar. Não é nem Por isso. que tá na reserva Não é. do Flamengo? Não, ele hoje é Ah. um menino que tem um futuro promissor. Nada. E tu não vai pegar esse menino Tem e que botar a esse- jogar. Não, senhor. O cara já demonstrou, se vê um clube maior do mundo lá. Mas já não comprou? Já comprou, mas vai ficar um ano e pouco mas aqui. já comprou. Mas vai ficar um ano aqui. Já comprou? Se deixou jogando aqui, por que não bota jogar? Mas, Zélio, mas esse menino tá pronto? Eu quero saber. Esse menino tá pronto? Um cara que Não, entra. eu quero só saber se tá pronto. Tá pronto. Tá? O cara que quer ver o olheiro do Real Madrid, aconselha a contratação. Os caras gastam uma fortuna. E o cara tá entrando nos jogos do Flamengo, não tá comprometendo, tá jogando bem. Tem que dar sequência pro cara. Por que que não? Não, se ele está, Ah. aí aquilo que eu tô, Ah, aí quarta-feira aquilo ele que eu já falei, entrou no finalzinho. é aquilo, Hoje de novo entrou no segundo tempo. Matheus Vinícius. aí aquilo que eu Vinícius falei não aqui. sei o que lá. Se um jogador jovem está jogando melhor do que o figurão, o treinador tem que ter Elador, tu foi pra botar pra treinador, jogar. tu não tirava o figurão, tá? Tu também não tirava e o treinador não tira. Como é que é? Não tira. Qual foi a maior polêmica que teve comigo? Um amistoso. Porque amistoso, pra mim é jogo, tudo é jogo. Não é Zélio. amistoso. Ô, Zélio, amistoso. Não é amistoso. Treino, tudo é jogo. Fizesse que era um amistoso. Não, senhor, já tava, o time já estava escalado para o jogo seguinte. Nada, E nada. jogou no jogo seguinte, jogou o time que jogou contra o Botafogo. Não. Não, verdade. Não é. Tá. Não vem dizer que Eu tu, tirei não vem o dizer forró. que nós temos E eu tirei 10 o forró mil no- técnicos do Brasil que tu é diferente dos 10 E eu mil. tirei o dos não, 10 mil. Não, e eu tirei o forró naquele jogo, eu tirei o forró, porque o forró atrapalhou meu time. O forró queria jogar para ele. Olha, me desculpa, mas o forró, no teu time, eu jogava o forró mesmo ele jogando pra ele. Ele era craque. Foi dos poucos craques que passaram aqui no Marcílio. Sim, Tu Zélio. tirasse cara. Ô, Zélio, eu tirei o cara para poder ajeitar meu time. Nós já estávamos começando a perder espaço. pro Tu não tem Botafogo. autoridade pra chamar o cara e mandar ele parar? Cara, eu chamei ele no vestiário, falei para o seguinte, ó, você vai voltar, se você continuar com palhaçada, eu vou te tirar do time. Ele, logicamente, quando saiu do jogo, a torcida toda estava com ele. Quando ele entrou em campo, ele foi o último a entrar. E tu acha que isso A foi torcida benéfico pra levantou. ti? Lógico que foi. Isso foi benéfico Lógico pra que ti? foi, porque é o seguinte... Durasse eu provei- quanto tempo? Não, eu pedi para Ah. sair. Eu pedi para sair. Eu pedi para sair. As duas vezes que eu fui treinador no Marcílio Dias, as duas vezes eu pedi para sair. Eu não tolerei nenhuma falcatrua, nem tampouco sacanagem. Não tolerava. Foi na época Tanto é que Neyri, o jogador... depois do Delfim, né? Foi com o Neuri e com o Delfim. Delfim, né? Tanto é que o meu jogador, que era reserva, ele sabia que ele era reserva por contingência. Se você jogasse bem, você passava a ser titular. Aí tinha 22 bem jogando, tu fazia o time com 22. Vamos aqui. Vasco 3, Fluminense 2, foi normal? Foi, seu Benício? Não, né? Não, né? pelo plantel, o Fluminense é E melhor. o Vasco vinha mal, né? E o Vasco não estava bem, né? São Paulo 2, Palmeiras 0. Também não. É clássico, né? Clássico. Vitória 0, Curitiba 1. Tu vê, o Curitiba foi lá na Bahia e conseguiu ganhar, bom resultado. O Curitiba está bem. Tá bem. É o quarto colocado. Esse aqui que está decepcionando. Atlético Paranaense 2, Ponte Preta 2. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, aliás, está decepcionando. Era para estar melhor situado. Outro que não está bem, eu vi um pedaço desse jogo, Santos. Nem na Vila está ganhando, hein? Perdeu pro Cruzeiro, 1-0. 1-0 pro Cruzeiro. Cruzeiro é aquele técnico lá, né? Famoso O também. Mano Menezes. Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Esse resultado era para ser o Flamengo, né? Ali, Na lógica, né? na lógica. Corinthians ganhou do Atlético Goianiense, apertadinho, mas ganhou 1-0, Não normal. gostei do jogo, não gostei. Esse aqui, ó, que foi surpresa.
Porque o Sport perdia 2-0, né? O caso do Atlético E 4-3 o Grêmio. O caso do Atlético Goianiense perdeu. Com o Corinthians, falta você chegar e dizer o seguinte: o Atlético Goianiense estava perdido. O Atlético Goianiense não dava 2 passes. Então o Corinthians tinha que chamar eles para o jogo, bota a bola no chão, trabalha a bola. Mas essa pressa de você querer chegar lá na frente, você acaba embolando o jogo. E já é a terceira derrota do Atlético. O Atlético está com 0. Perdeu os 3. Mas você vai para cima do adversário e você acaba congestionando o jogo. Se você trouxer eles para o jogo, e foi você tem qualidade para chegar. Divisão, né? Foi campeão da segunda. Tem uma estrutura de time grande, então. Tem. E o Botafogo, hoje não tem pé de laranja. Hoje nós vimos, mas não precisa. Também com a chuva dessa. Tu tá dizendo isso pro seu Benício também? Pro seu Benício e pro Betim. E pro Checo. E pro Checo. E tem mais um Célio Foz. Tarcísio. Tarcísio. Eixo uma topique. Uma Kombi, né? Agora Kombi na onda, agora é topique. E o teu time? Teu time enche o quê? Meu time? Meu time é a 5ª, 6ª torcida do Brasil. Fluminense. 12 milhões de torcedores estimados. A gente falando aí no Botafogo e Bahia, o Bahia parece que veio arrebentando com tudo, meteu 6 no primeiro jogo e ficou por isso mesmo, né? Levou 2 pau, perdeu pro Vasco e perdeu pro Botafogo. Né? E o Vasco foi em São Januário, né? São Januário, o Botafogo foi no... o Fluminense aí foi no São Januário. Ele ganhou do Atlético Paranaense 6-2. 6-2. Mas acho que o Atlético também estava com o time misto. Foi com o time misto também. O O time titular já está lá embaixo, aí tu bota o time misto. Você vê que situação. Nossos times já não têm time para disputar uma competição. Disputa 3, 4 no mesmo tempo. Mas agora eu acho que termina agora essa fase da Copa do Brasil e depois vai dar uma... Eu acho que a Libertadores volta só em setembro. Vai dar uma tu vê parada, a situação da pra... Chapecoense? Vai dar para fazer quanto campeonato ele estava ao mesmo tempo? Sabe quantos o Sport estava disputando até semana passada? Com o campeonato? 5 competições ao mesmo porque tempo. Lá tem o campeonato também do Nordeste. A Copa Nordeste estava disputando ainda, o campeonato pernambucano. Também não terminou. Estava 5 competições. O time do Brasil que mais estava disputando. Aí não há quem aguente, né? Não há quem aguente. É muito excesso de jogo. E o Brasil é um país, a gente tem que ver, dá sempre esse desconto. Lá na Europa ele faz a Copa da Europa, viaja menos do que viaja no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense jogou, parece que 3 vezes a fio com o Flamengo. 3 vezes. Quarta, domingo Brasil, e quarta. É a loucura, né? Quem é que vai lá ver? Esse é calendário mal elaborado, né? Cansado. Gente, seu Benício, obrigado, um abraço. Até domingo. Ládio, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Hoje você vai dormir tranquilo hoje, porque o seu time só joga amanhã. Então, dor de cabeça só amanhã à noite. Não precisa. Eu não me preocupo com isso, isso não tira o meu sono. Precisa querer acabar assim. Estaremos de volta amanhã. Dor de cabeça só. Mal educado. Estaremos de volta amanhã junto com esse. Estarei com esse mal criado aqui. 13 horas. Dor de cabeça só. Unisport. Dor de cabeça só Pode amanhã sair para à noite. Mal criado. Até amanhã.